Amados a todos com a santa paz de Deus. Eu vou comentar sobre uma história aí que o Paulo Júnior assanhou e cutucou as pessoas que não frequentam templos religiosos, amados. Como ele aproveitou esse bordão, essa nomenclatura que inventaram, chamaram os que deixaram de frequentar esses lugares, ditas igrejas, que não é a igreja verdadeira, de desigrejado. Paulo Júnior cutucou as pessoas que não frequentam mais templos religiosos. Ô Paulo Júnior, igreja não é templo religiosos com CNPJ, verdadeiras empresas não, hein, meu camarada. E a igreja do nosso Salvador, para você ter uma ideia, no meu entendimento e no entendimento de quem realmente lê as escrituras, procura seguir os ensinamentos do Salvador, a igreja verdadeira, Paulo Júnior, é quem segue ao evangelho, quem está na mesma comunhão. Por exemplo, se eu estou aqui e tu segue aí, no mesmo sentido, seguindo ao nosso Salvador, e o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e cada um que segue ao verdadeiro, essa é a igreja do nosso Salvador, onde Ele é o cabeça. Seguimos os ensinamentos do nosso Salvador. Essa é a igreja verdadeira, Senhor Paulo Júnior. E templos religiosos, como o seu ou como de qualquer outro, é óbvio que você tem uma certa serenidade, é um indivíduo que combate as piores heresias, aquelas mais escancaradas, mas se você for observar bem, as melhores heresias são as piores porque vão enganar a pessoa até o fim. Por exemplo, eu passei, a última que eu frequentei religião, também fiquei bastante tempo preso em religião, a última era a congregação cristã, que é chamada Cristã do Brasil, ou se for da Argentina é a Cristã da Argentina, em cada país eles é a cristã, mas muda só o nome do país. Então, lá é muito bem organizadinho, não cobra dízimo, é tudo certinho, mas quanto mais o certinho, o local é certinho, mais difícil é da pessoa entender que está sendo enganada, que está sendo dada para ela outro evangelho que não é o do nosso Salvador. Então, Paulo Júnior, a igreja verdadeira é quem pratica o evangelho, segue os ensinamentos do nosso Salvador. Para você entender a respeito das reuniões, de congregar e de adorar, ele disse a respeito de se congregar onde 2 ou 3 estiver em meu nome, ali estarei. Não precisa, Paulo Júnior, desses movimentos seus não, tá bom? E outra, para você também entender que você falou a respeito de louvar, aonde devemos adorar o nosso Salvador? A mulher do poço perguntou, no monte ou no templo? Nosso Salvador deixou muito bem claro que não era em nenhum dos dois. Nem para fazer essas maluquices do povo que se embrenha na mata e vai para os montes, nem muito menos nos seus templos, que hoje em dia são milhares de religião diferentes. Qual que é a certa, hein, Paulo Júnior? Ou porque a congregação diz que só vai para o céu, eles. Já a Assembleia também diz que só vai para o céu, eles. Já do Macedo diz que só vai para o céu, a deles. E aí, quem, Paulo Juninho? Qual que é a certa? Você pode ser hipócrita e dizer que não é nada disso. Não é começa a frequentar uma denominação religiosa, daqui uns dias você vai saber que só vai para o céu se estiver lá, se seguir aqueles movimentinhos que é criado por lá, aquelas doutrinas criadas por homens. E o nosso Salvador disse, mesmo que um anjo nos trouxer um novo evangelho, Senhor Paulo Júnior, não devemos seguir ao que já está escrito, que ele deixou para nós. Esse é o único evangelho que devemos praticar, o deixado por o nosso Salvador. Doutrinas de religião estão fora dos ensinamentos do nosso Salvador. Sempre eles acrescentam algo, sempre vão te colocar numa situação que você não vai estar seguindo ao Salvador verdadeiro. É óbvio que cada um do que frequenta a religião vai dizer, não, peraí rapaz, calma aí, que a minha é diferente. Eu sei,
Eu também fazia assim. Minha é diferente, já queria levar a pessoa lá para a congregação para assistir um culto, para aquele cara naquele negócio lá, e eu dizia que iria falar com a alma dele através do Espírito Santo. Hoje entendo que isso são coisas que o homem não deve fazer, amados. Dizer que está falando e dizendo que é o Espírito Santo que está falando, pois essa é a blasfêmia verdadeira. Não devemos falar uma coisa e dizer que é o Espírito Santo que está mandando, recado daqui, da acolá. A gente vê muito isso em vídeos pela internet e vê isso nos púlpitos das congregações e por aí vai. Muita profetada dizendo que é recado do Espírito Santo, e o nosso Salvador disse que esse seria o pecado que não seria perdoado. Então, amados, presta atenção. Todas as denominações religiosas, ou praticamente todas, pois tem a testemunha de Jeová que não diz dessa maneira, dizem ser guiada pelo Espírito Santo. Amados, isso é blasfêmia, mentira. Elas não são guiadas pelo Espírito Santo. Pois se fosse, não cometeria tantos erros. Pois se fosse, nosso Salvador tinha deixado escrito que ia ser criado religiões para você seguir. Que tu teria que trilhar os caminhos daquela religião que ia aparecer no finais dos tempos. Mentira, amados. Ele disse, só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É o ensinamento do nosso Salvador que temos que seguir, amados. Lê as Escrituras. Se tu tá com teu vizinho, sempre tem jeito da gente falar do Evangelho. Esse negócio que Paulo Júnior disse que a gente fica assim isolado. Mentira. O tempo todo, não só eu, mas conheço várias pessoas que não frequentam templos religiosos. Esse número aí que Paulo Júnior falou de 20%, isso foi baseado numa pesquisa, eu creio que do Ibope, ou foi de algum instituto aí de pesquisa, de um censo aí que foi feito, mas isso foi de 2010, amados. Esse número aumentou muito mais, tem crescido muito o número de pessoas que seguem ao Evangelho e não querem seguir mais engano de religião alguma, nem das mais certinhas, bonitinhas, organizadinhas, cuticute, para ouvir as bravatas de Paulo Júnior. Ô Paulo Júnior, já te defendi quando o Malafaia te atacou, pois eu entendo que ele é um dos maiores assim, sacanas que existe na face da terra e aqui no Brasil, com essas bravatas dele também, que consegue juntar muita gente através das suas bravatas, das suas coisas, de atacar isso, de atacar aquilo, mas não passa de um teatro para poder adquirir os seus nichos, o seu público que segue com a mesma filosofia de pensamento dele. Mas te defendi por quê? Porque você bateu muito forte em Silas Malafaia, em Edir Macedo, nesses caras aí que são sacanas de primeira qualidade, que engana de um modo assim descarado. Então, por você ser uma pessoa que eu sempre entendi que era muito mais séria, e ainda te vejo como uma pessoa séria, mas você tem que aprender muita coisa das Escrituras ainda. E só quem pode ensinar isso é a humildade. Você tendo humildade de clamar ao Criador pela verdade, e a verdade vos libertará, te dará entendimento. Só que aí, Paulo Júnior, a tua mente se abrindo, você conhecendo o Evangelho, você não pode mais levar essa vida de menino rico que você leva, como você é de Renê, Caio Fábio. São verdadeiros meninos ricos que mesmo pregando diferente desses outros, mas qualquer coisinha que você já fica do lado do sistema. Então, Paulo Júnior, você defende um sistema religioso. Espero, como todas as pessoas que são de bom caráter, que o nosso Criador tenha de misericórdia, que venha acordar e praticar o Evangelho e ensinar, para tirar as pessoas de tudo quanto é tipo de aprisco religioso, pois a salvação não está aí. Não está nos rituais dos seus batismos, pois não passa de rituais. No meu entendimento, o batismo verdadeiro é quando
você começa a entender as escrituras, que a tua mente é aberta, você começa a ler com aquela... Olha, é muito especial, Paulo Júnior, não tem comparação. Uma vez eu vi o Caio Fábio também, chamei ele de Menino Rico. O Caio Fábio também tem muita coisa interessante que ele já falou. Paulo Júnior também, Ed René, mas apertou, fica do outro lado. Para mim são meninos ricos, que não querem deixar, fica ali meio que encostado, ali meio que coluna do meio, não dá para saber se é morno, frio ou quente, pois bate numa situação, mas tão nenhuma situação. Então, Paulo Júnior, só existe um caminho, que é o nosso Salvador. Ele não criou denominação religiosa, não pediu para ninguém criar, e olha, para você ter uma ideia, se você nunca ouviu isso, ouça. Ele edificou a sua igreja ele edificou sobre o homem, sobre Pedro. Já falei isso tantas vezes nos meus vídeos, mas eu vou falar mais uma vez. Ele disse: Pedro, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então, amados, é no coração do homem aonde é a igreja verdadeira, aonde um templo feito por Deus, Criador, pelo nosso Criador, e aonde o seu Filho edificou o templo, que é a igreja verdadeira. Então, quem pratica o Evangelho, quem está na mesma comunhão do que segue o Salvador, é a igreja dele. E o nosso Salvador é a cabeça, é o pastor verdadeiro, Paulo Júnior. Então, vocês que carregam esse título, esses pesos, essas coisas, cuidado. Clama ao verdadeiro. E você, seguidor do Paulo Júnior, às vezes até idólatra, cuidado, presta atenção. Pois a idolatria leva à destruição. Eu não quero idólatra para mim, nem quero para ninguém. Mas devemos seguir ao Salvador e escutar a quem tem algo positivo para passar, não para abater. Não fiz esse vídeo para te abater, não sei se você nem vai ver, meu canal é canal pequeno, mas para que as pessoas não fiquem com essa obrigação de frequentar templos. Nós temos, quando aprendemos o Evangelho, temos a obrigação de evangelizar de graça, dai de graça o que de graça aprendei. Então, amados, é isso. São muitas passagens que destruiria por terra todos esses argumentos que o Paulo Júnior utilizou com as suas bravatas, dizendo que desigrejado é antibíblico. Sequer tem essa palavra desigrejado, o Paulo Júnior, na Bíblia. E outra, esse vídeo vai acabar ficando longo, nosso Salvador não criou igreja alguma. Existia um templo lá, ele pediu: ô Pedro, ó, agora tu vai construir um maior do que esse dos judeus aí que andaram nos rejeitando. Não, ele não pediu nada disso. Ele disse: ide evangelizar, e ao que crer será o salvo. Então, faça isso, amados, faça isso. Toma coragem na tua vida e evangeliza o teu próximo, ensina o evangelho para o teu próximo e fala para ele: cai fora, independente a placa da religião, pois todas ensinam errado e praticamente todas foram fundadas pela maçonaria e eles dominam até hoje. A não ser as de vilinha, aquelas que já saíram, a prostituta tem as filhas têm as filhas, que é isso, uma religião vai produzindo outras, amados. Então pode ser que tenha aquela ticaquinha que não seja dominada pela maçonaria, mas as grandes são. Então é complicado. Não fuja dessa mentira. E quando alguém vier dizer que você é obrigado a frequentar uma denominação religiosa para ter a salvação da tua alma, para participar do reino do nosso Salvador, mas fala para ele que não, que o caminho é somente os ensinamentos do nosso Salvador, para que um dia possamos fazer parte do seu reino, que está às portas, está às portas. E religião alguma está alertando disso. Uma coisinha ou outra, mas sempre procura distorcer para você continuar distraído lá, para que tu não venha vigiar e não venha se preparar para tempos do fim, amado. Está tudo se encerrando. O mundo está para entrar num caos muito grande. Estamos para entrar na grande tribulação, estamos nos princípios das dores, o negócio está andando muito rápido. Esse ano está indo assim, as leis estão tudo prontas. Então, amados, prepara-te. Paulo Júnior, acorde enquanto é tempo. Somente isso, amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe.